Descanso você não vai ter apenas se você desistir. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz, eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente, gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra O, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. O de ócio. Também descompressão saudável, diversão, hobby, prazer. Nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais. A primeira é que, como é comum essa dificuldade de sentir prazer, um prazer genuíno, um prazer virtuoso hoje em dia, e nós precisamos relembrar como se faz isso. E começa percebendo esse prazer na satisfação das necessidades fisiológicas. O teto que você tem na sua cabeça, a segurança é uma necessidade, você tem um teto, você se alimenta, você toma banho, você dorme. E inclusive, se você não tiver nenhuma dessas outras coisas, você faz xixi e cocô. Portanto, o xixi e cocô, ele dá um alívio, ele dá prazer. Como tem sido isso? Você tem prestado atenção quando tem os momentos desafiadores, mais difíceis, mais pesados, você tem se relembrado de perceber esses prazeres que você tem, comumente já tem no dia a dia? Falamos também desse limbo de dose. Esse desafio que é caminhar do vicioso para o virtuoso. Essa ponte pênsil, que é o vício, esse limbo que nós atravessamos, é o limbo de dose, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfinas, substâncias bioquímicas que estão descompensadas, porque está tudo vicioso. É tudo uma dopamina rápida demais, que quase não tem efeito, e cada vez você tem que ter mais para ter um prazerzinho que você já nem sente direito. Pois é, quando nós saímos desse ciclo vicioso, precisamos atravessar essa ponte pênsil, mas passa, para regular os nossas substâncias fisiológicas. Precisa passar por esse limbo. Mas com atenção e consciência para sair do sempre fazer porque precisa ser feito. E aquela coisa que bate carimba, aquela coisa burocrática, fazer com mais leveza, procurar mais leveza, buscar a leveza de forma deliberada e intencional. E esse tempo para tudo isso, não, a gente não encontra tempo, né? Quando a gente tiver tempo, a gente cria esse tempo, porque o não atendimento dessa área do ócio, da descompressão saudável, necessariamente, se você não fizer uma descompressão saudável, que é necessária, você vai fazer uma descompressão viciosa. E sabe essa falta de autorização? Essa sensação que você não pode ter tudo isso? Você não pode desfrutar, que você não pode ter mais na vida, que você não pode ter tudo na vida? Pois é. Essa sensação de falta de autorização, ela vem da infância. E antes da infância, ela é transgeracional e cultural. A gente segue repetindo até conseguirmos ter consciência desse processo. Em tendo consciência, a gente tem a escolha de começar a treinar fazer diferente. Porque a vida só fica leve quando a gente acerta o centro da nossa vida. Você no centro da sua vida, sendo o epicentro, o poder superior. Porque fora do nosso centro, necessariamente nós precisamos fazer compensações e descompressões viciosas para poder continuar sobrevivendo. E não, o atendimento de toda essa área, de tudo que eu tenho falado, não é preguiça, não é folga, não é coisa de gente dondoca. Isso é redirecionamento intencional e estratégico de energia vital. Se você não parar, a vida vai parar por você. De novo,
se é que já não parou alguma vez. E no último áudio dessa área, nós juntamos mais um tijolinho. O básico de ócio e descompressão saudável para você. Você tem isso? Qual é o básico? É o essencial? É o suficiente por agora? Você achou isso? Você já tem? É o lugar que você sempre vai voltar quando tiver mais desafiador. Nós estamos no ciclo da coragem. Coragem de fazer diferente, coragem de fazer o que precisa ser feito, coragem de achar só o que é nosso. Bora aprofundar? Descanso. Você não vai ter se você desistir. Uma pessoa, ela nunca fracassa na vida leve, ela desiste. Eu escolhi essa palavra descanso. Eu estava pensando em falar na palavra desfrute. Só que eu imaginei assim, o desfrute já é o ápice do ápice do ápice e eu sei que nós vamos chegar lá. Só que o descanso, ele é o essencial. Existe um livro de um filósofo oriental que fala da sociedade do cansaço. Nós estamos vivendo na sociedade do cansaço. E vai continuar. Vai piorar, provavelmente. Você já percebeu isso? Parece que não descansa nunca. Tá sempre cansado, tá sempre correndo atrás de alguma coisa e não para nunca. Pois é, o sistema, a sociedade, ela tem tido essa construção, essa produção, alta produção versus consumo. É assim que é. Não adianta ficar reclamando e parar. É o que é. Lembra que a gente olha o que é, busca olhar o que é sem julgar e, ok, o que é que se faz com isso? Portanto, eu estou convidando primeiro ao descanso. A gente vai chegar no desfrute, mas você tem se sentido descansada, descansado, de uma forma contínua. Você tem isso. E o desfrute? Que a gente vai chegar no desfrute. O desfrute é linda essa palavra, porque ela tem a ver com o colher os frutos, desfrutar. Tirar as frutas de uma árvore, por exemplo, é você colher e saborear e usufruir esses frutos. Porque nessa sociedade do cansaço também existem muitas pessoas que já têm bastante fruto, já mora numa casa que tem luxos para muitas pessoas, tem um carro que tem luxo, tem até dinheiro na conta, é uma coisa mais luxuosa, mas essa pessoa não se permite usufruir. Eu, como personal trainer, sempre trabalhei com a classe AAA e cansei de ir em condomínios de bairros nobres de São Paulo, onde tem academia, spa, piscina, tudo extremamente vazio. Saunas que não são usadas há anos. Equipamentos, salas de ginásticas vazias. Isso existe e eu sei que quem está me ouvindo sabe que isso existe. É sobre usufruir, desfrutar o que você já tem. Chegue nesse estado, mas comece pelo descanso. Porque além disso, do descanso e do desfrute, outros resultados dessa área bem atendida é a tranquilidade. É inclusive a criatividade. É essa mente mais tranquila que ela consegue criar coisas novas, sem ter que ficar produzindo, sabe, naquela criatividade produtiva. Não, é a criatividade mais leve. É o prazer, pelo simples prazer, mas um prazer real, não aquele prazer mecânico, forçado. É você se sentir inspirada. É celebrar, mas fazer uma celebração virtuosa, não necessariamente para ficar se embebedando ou gastando rios de dinheiro e mostrando para todo mundo, não, é você com você mesmo, você com a sua família direta. Vamos lá para os primeiros passos. Os primeiros passos é a coragem de ver a situação tal como está. Você tem do descanso ao desfrute? Você tem? Como está? Você consegue usufruir com prazer o que você já tem? Nós desperdiçamos muito tempo sofrendo por
como é que a gente gostaria que fosse. Ah, se fosse assim, se fosse assado, mas também como eu fui criada, veja bem, a minha família, onde eu nasci. Tem isso, a autocompaixão, as justificativas, as projeções. Ah, quando o meu marido XYZ, quando a minha mãe, quando meu pai, quando os meus filhos, eu fico projetando para fora. E eu não estou falando que isso não é verdade, muito menos que isso não dói. Isso existe e existe muito. E sim, dói. Portanto, é observar o que é, como está, acolher, integrar e fazer a autocondução compassiva. Autocondução para onde? Você precisa saber o que você quer, para onde você quer ir e para pagar o preço que custa. Isso, do descanso ao desfrute, custa tempo, investimento de tempo, de conhecimento. Conhecer fora, mas se autoconhecer essencialmente e treinar, repetir, 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 observar resultados, fazer ajustes, repetir, 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 com paciência, fazendo esses testes e ajustes e ultrapassar o limbo de desconforto e o limbo de dose também, a dopamina, ocitocina, serotonina, endorfinas, reajustar os seus hormônios que ficam todos descompensados, além da dose, toda a parte bioquímica do corpo passa por um limbo até ela achar o equilíbrio virtuoso. Sim, são muitos desconfortos e vulnerabilidades. O que você fazia, que você estava acostumado, para fazer diferente é difícil, é desconfortável. Às vezes você para de fazer uma coisa, mas você ainda não sabe o que fazer exatamente, então fica essa vulnerabilidade. E também se diferenciar de grupos de pessoas, ser diferente, fazer diferente. Se afastar de pessoas que você achava que eram seus amigos, suas amigas, mas aquelas atitudes, se você continuar repetindo, você já sabe onde você vai chegar. E situações também, você começa a se afastar de situações e você vai se sentir um pouco sozinha no começo, meio ET. Só você está falando desse assunto, tem poucas pessoas. E precisa achar, encontrar ou criar ambientes. Eu espero, Fênix, que quando você esteja ouvindo isso, nós já tenhamos os nossos grupos. Porque sim, existem muitas pessoas assim. E é tão importante termos encontros recorrentes apenas para conversarmos e ouvirmos sobre isso e trocando informações do que estamos fazendo ou deixando de fazer. E esqueça a força de vontade. A força de vontade precisa de muita força, literalmente muita força e energia do ser, por isso que não dá para manter. Só observa e siga o mapa da transformação. Lembrando que aquele mapa que nós já temos, agora mapa é também um conjunto de palavras. M de mentalidade, A de ambiente, P de pessoas e a última letra A de ação deliberada e intencional. Sim, é desafiador. Desafiamos a dor aqui. Desafiamos o cansaço. E a pessoa cansada só precisa descansar. Não compensar de forma viciosa e recomeçar fazendo os básicos bem feitos da melhor forma possível aonde se está, com o que se tem, em um ritmo confortável, respeitando os ciclos. Atenção para não colocar mais um peso, mais uma obrigação, não. O objetivo não é esse. O objetivo é consciência, acolhimento, autocondução virtuosa, sem esforço, fazendo o mínimo leve e viável, só precisa estar na direção certa. E nos momentos desafiadores, essa área é uma das primeiras a cair para a grande maioria das pessoas. Abre mão do que parece que é supérfluo, mas não. Proteja essa área com unhas e dentes. Faça sem vontade, vá tomar sol, ouça pelo menos uma música ou qualquer coisa que te traga algum prazer, que não seja dormir nem procrastinar.
Transformação é um processo. O ócio também é reaprender a relaxar de uma forma virtuosa, descansar para ter espaço para a transformação, para o mais. Aproveite, viva, sinta, usufrua o que você já tem. Observe o céu, a natureza, coloque os pés na terra, encoste na árvore, sinta o sol na sua pele sem um vidro te protegendo. Respire o ar fresco, veja a lua, procure as estrelas, fazendo pequenos ócios ao longo do dia, fazendo pequenas descompressões saudáveis ao longo do dia. Atenção para não acumular e sentir aquela necessidade de se compensar à noite e ou no final de semana. Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Preencha e leia a sua roda mais leve 360, o que é que ela tem te dito. Passe o olho no mapa da transformação com a atualização que nós estamos fazendo agora desse mapa. Faça ciclos de tarefas seguido de pausas e o olho no radar da vida mais leve 360. Como é que foi a tração da sua roda traseira? Ou seja, as ações que você fez ou deixou de fazer essa semana que passou. E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você fará nessa semana que está por vir? Ou seja, a direção da sua roda dianteira. Mantendo o mínimo leve, viável. Direção é mais importante que velocidade. Vamos para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer essa sensação tranquila, agradável, de descanso? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira, expira e vem. Um grande beijo e até a próxima.